Olá, minhas amigas, meus amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para mais um estudo nosso das obras de Joana de Ângeles. Vejam só, estamos no penúltimo livro de estudo, 67º livro, e a seguir vamos então recomeçar outro capítulo do primeiro livro, e assim vamos para o segundo livro, escolhendo um capítulo diferente e seguimos sucessivamente para a terceira, quarta obra, até chegarmos ao fim, retornamos à primeira com outro capítulo. Bom, o 67º livro escrito por ela, chama-se Mundo Regenerado, e nós escolhemos o capítulo 17, Caridade do Amor. Ela nos diz que quando as dores elas estão superlativas e que até em alguns a pessoa pode chegar às raias do desespero, se nós não nos deixarmos consumir, vai verter do infinito um alento suave a nos acalmar, a nos reconfortar. Quando o sofrimento nosso é muito grave e parece que nenhuma esperança de paz se apresenta, surge, mesmo que à distância, uma harmonia iluminando a noite das nossas almas humilhadas e aflitas. Quando a revolta, vejam só, a revolta, queimar as últimas energias salutares e a paz parecer um mito, uma fresta de alegria dá passagem a uma renovação no mar dos nossos pensamentos desequilibrados. Quando o fogo do ódio consumir as nossas possibilidades de amor, possibilidades de perdão e de caridade, uma gota de paz reanima e nos prepara para recebermos a chuva das bênçãos da divina misericórdia de Deus. Quando aparentemente não existir a menor possibilidade de harmonia nas nossas provações, uma gota de bondade pode nos levar a bênçãos refazentes. Quando tudo parecer desencanto, e até mesmo nós perdermos o sentido da existência da vida, Jesus pode ressurgir no nosso íntimo e carinhoso e amoroso nos dizer: eu venci o mundo. E uma nova energia vai balsamizar o nosso espírito, nos proporcionando o nascimento de uma madrugada de vida, reacendendo em nós a alegria que estava murcha em nossos corações. Portanto, em toda e qualquer circunstância, por mais tenebrosa que seja a escuridão, a solidão, o amor penetra e acolhe nós, os desertores da luz, dando-nos coragem e fé. A caridade de Jesus para todos aqueles que devastaram a si mesmo pela prática da perversidade, a caridade de Jesus alcança esse infeliz que se devastou pela sua própria perversidade, abrindo-lhe espaço ao arrependimento, às lágrimas beneficiadoras que trazem renovação e paz. Essa caridade
frequentemente, ela não surge de uma forma explosiva, mas semelhante a uma brisa refrescante de um amanhecer de sol após uma tempestade agressiva e rude. Jesus, ele vive a caridade total no silêncio, na renúncia, com as mãos sempre estendidas para nos ajudar, na entrega da sua vida pela nossa. Ora, nunca nos afastemos da caridade de Jesus, nunca nos afastemos da caridade do amor. Tentemos fazer a nossa parte, seguindo-lhe o exemplo de abnegação e de devotamento. Jamais Jesus deixou de cumprir a sua tarefa de amor, a que sempre se dedica, o mínimo, e também com algum grau de austeridade, porque nós necessitamos ser sérios na vida, porém sempre com compaixão, estimulando cada um de nós a carregarmos a nossa cruz e segui-lo. Sim, porque a nossa cruz vai ser o nosso processo redentor, o processo de reabilitação nossa. Então Jesus nada pediu, exceto que o seu exemplo fosse a diretriz segura das nossas vidas. Não existe exceção alguma. Nós podemos enganar as leis humanas, nós podemos corrompê-las, mas não podemos fugir das leis divinas que sempre desempenham as suas funções, os seus papéis e sempre nos alcançam. Portanto, vamos nos asserenar e praticar a caridade silenciosa do amor. Assim, quando formos ofendidos sem uma causa que justifique essa ofensa, mantenhamos a caridade da compaixão para com o agressor. Quando formos caluniados e assim estivermos na crucificação da infâmia, vamos manter a caridade do silêncio em relação àquele que nos calunia. Quando formos perseguidos, ridicularizados, quando formos desprezados, distendamos a mão da caridade em entendimento fraternal. Porque todo perseguidor, todo aquele que deseja nos ridicularizar, ele está preso a uma infelicidade íntima, desejando fazer outras vítimas para descarregar nos outros a sua agonia interior. A vida dele inteira é um terremoto incessante, oculta numa capa superficial de harmonia. Ninguém lhe conhece os dramas, ninguém lhe conhece as ambições fracassadas que estão sob algum disfarce. Todos que assim se comportam dessa maneira, ora, eles são infelizes, despojados de liberdade por não terem equilíbrio psicológico, preferindo a posição de censor, preferindo a posição de crítico, de juiz, quando na verdade ele é um necessitado de renovação. Esse sofredor mal compreendido oculta tormentos e literalmente espalha toxina em toda parte. Assim, o mal que aparentemente triunfa no mundo apenas oculta em si perturbações não acalmadas. Por isso a pessoa apresenta facilmente a perversidade, o ódio, a crueldade. Ora, não vamos tê-los a essas pessoas como adversários, mas sim como alguém que, por inveja, deseja roubar a nossa riqueza moral, a nossa riqueza espiritual. O Espiritismo
atualizando o pensamento e a conduta de Jesus, é o nosso anjo libertador, ensinando-nos como devemos nos comportar e nos encher de alegria de viver, mesmo durante as dificuldades, mesmo durante as tempestades. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, a bênção do céu, as torpezas, as grosserias da terra, né? Num mundo que é a terra de provas e expiações, a caminho da regeneração, modificando a sua paisagem doentia, a paisagem doentia, mórbida da terra, e o solo dos sentimentos áridos dos corações humanos, para que em nós haja uma vida feliz. Então, a caridade do amor dirigida aos obstinados no mal, que se comprazem se tornar a chibata, o chicote da infelicidade do próximo, é uma estrela incomparável de luz, de socorro e de carinho. Após Jesus ter feito tudo em favor dos seus perseguidores, ofertou-lhe a caridade do perdão, porque, sem sombra de dúvida, eles não sabiam o que estavam fazendo. Esse perdão incomparável ressurge para nós na oportunidade ímpar da reencarnação, para aprendermos, ainda que nas dificuldades, a valorizar toda e qualquer ação dignificante que nos leve a patamares mais elevados de libertação e de serenidade. E até hoje, por não saberem exatamente os que fazem, esses enfermos especializados no mal, na desordem, na agressividade, hoje sorriem para não chorar mais tarde ao descobrirem o quanto poderiam e deveriam ter feito, mas que não fizeram. Assim, caridade para com todos eles são os nossos irmãos equivocados. Agora também, quanto a nós, tomemos a nossa cruz e sigamos até o calvário das nossas provações, das nossas expiações, porque as provas e as expiações fazem parte do nosso processo redentor, do nosso processo libertador. Meus amigos, eis que ensino magnífico de Joana de Ângeles, que nós possamos carregá-lo em nossas mentes, em nossos corações. Deixem o like, inscrevam-se no nosso canal, vamos difundi-lo, espalhar a semente da doutrina espírita para muitos corações. Que Jesus nos abençoe.